Bom dia, meus queridos, ou boa tarde, ou boa noite, conforme o horário que você vai assistir nosso vídeo. Doutor Maurício, é bom estar com vocês. Eu quero agradecer. Nós vamos falar hoje sobre depressão de uma forma bem mais detalhada, e gostaria que depois vocês pudessem nos acompanhar lá no YouTube, tá? No YouTube estão todas as minhas palestras sobre determinadas temáticas que estamos desenvolvendo. Eu agradeço pelas falas que temos observado nas nossas exposições, aquelas pessoas que têm manifestado alguma pergunta, apoiado, e também aqueles até certo ponto que nos criticam. Isso é ótimo, a vida é assim. Não existe verdade absoluta no sentido essencial da vida, tá? As verdades são sempre relativas. É bom que entendamos isso. Quando você entende que a verdade é relativa, você vai compreender melhor o outro, porque o mundo do outro é diferente do seu. Nossa temática é a questão da depressão. A depressão, até certo ponto no século XIX, um pouco de história, ela era vista como... ela não era ainda colocada como doença. Era tipo uma loucura que desenvolvia no conteúdo de melancolia, e era vista exatamente como loucura, tá? A depressão. E entrava nesse aspecto também muitas questões místicas, religiosas, superstições, que também atribuía à depressão uma espécie de demônio, que dizia que era demônio, né? Que a gente houve essa época, tudo o que acontecia na mente do ser humano caracterizava demônio pela questão do domínio da religiosidade. É bom que nós, e até hoje nós precisamos ter muito cuidado com isso, tá? Por favor, você que tem uma religião, que tem comunhão com Deus, que tem a sua vida, que é um cristão relativamente bom na sua conduta e tem uma consciência tranquila, você também pode passar por depressão. Tá? Inclusive, uma das coisas que a gente sempre gosta de citar, que o próprio Jesus passou por pânico, tá? Lá no Getsemane, se vocês lerem a Bíblia, né? Foi uma síndrome de pânico tão violenta que falamos no nosso bate-papo passado, que gerou nele suor. O seu suor virava sangue diante do pânico da morte, tá? E Jesus também, ele passava por aspectos de angústia, de depressão, como ser humano. Eu quero que entenda isso. Mas nosso assunto não é religião, nosso assunto é depressão. Então a depressão é vista como loucura também, né? Porque por isso que houve esse comportamento até o dia de hoje, uma influência muito grande que diz que todo aspecto. Perguntou, você já foi psiquiatra, você já foi ao psicanalista? Não, rapaz, não sou louco. Tá? Então isso, na verdade, é como se fosse um misticismo, sabe? Algo que está arraigado, um mito que está arraigado na nossa cultura, que até certo ponto ainda é muito forte em nossos dias. É a mesma coisa dos homens machistas que não fazem exame de próstata, porque não, na verdade, ninguém vai tocar na minha região íntima. Isso é tudo um preconceito e que realmente tem adoecido as pessoas de forma intensa. Então, depressão era visto como uma questão de loucura, baseada na melancolia. E quando foi em 1856, que foi a primeira vez que o DMS colocou como se fosse uma doença específica, tá? Uma doença específica. E a partir desse momento começaram a estudar o aspecto depressivo. A primeira coisa que eles começaram a perceber no aspecto depressivo, sem ter o aspecto de conteúdo psíquico, foi o aspecto orgânico. Né? E dentro desse aspecto orgânico, eles observaram que o quadro depressivo, por meio de exames de laboratórios, a pessoa que estava sentindo o sintoma, vivendo o sintoma da depressão, havia uma questão comprometedora em relação a neurotransmissores do bem-estar, a dopamina e a serotonina. Então foi o primeiro despertamento em relação a isso. Eles começaram a ter uma noção que a depressão tinha um fundo químico, mas não é somente químico. É bom que entendamos isso, tá? Então não é somente químico. Agora,
Quais as pessoas que podem sofrer depressão? Todas as pessoas estão sujeitas à depressão. Agora mais as mulheres, né? Infelizmente mulheres. Por que as mulheres sofrem mais depressão do que os homens? Primeiro porque as mulheres enfrentam duas situações difíceis. Desde 28 dias elas enfrentam dois hormônios diferentes na questão da sexualidade que produz mudanças profundamente no seu aspecto psicológico, tá? Então esses dois hormônios, os estrogênios e automaticamente o progesterona que está nas mulheres, nos primeiros 14 dias de menstruação, o estrogênio depois do progesterona, automaticamente leva a mulher a ter mais quadro depressivo. Enquanto o homem só tem o testosterona no aspecto de hormônio sexual, mas também é bom que entendamos o seguinte, às vezes o homem é deprimido e não se manifesta, por causa do machismo doentio da nossa cultura ocidental, tá? É bom que entenda isso, tá? Agora, como que nós podemos exatamente caracterizar os fatores que promovem a questão da depressão? Primeiro, a depressão ela pode ser no ponto de vista genético, contudo a genética não determina o quadro depressivo. Por favor, porque se o ser humano fosse determinado unicamente pela genética, filho de peixe seria peixinho, não havia estrutura de tornar-se do homem ser quem ele é. Quer ver? Então, por exemplo, assim, se toda doença genética do meu pai estivesse sobre mim, eu não teria vida própria, eu teria as doenças do meu pai em mim. Até meu nome não seria Maurício, seria o nome do meu pai. Entenderam o que eu estou dizendo? Então a genética influencia, mas não é determinante. Eu quero aqui já começar nosso bate-papo dizendo o seguinte: a genética influencia, tudo bem, uma carga que pode trazer o quadro depressivo, mas os cofatores da vida despertam exatamente os genes da depressão. Cofatores externos. Lembre-se que o homem no sentido interno, tanto no sentido anatômico, como fisiológico, como psicológico, ele responde ao meio ambiente e o ambiente onde ele está. O homem, a sua história é construída pelo meio ambiente. O meio ambiente, o homem produz o ambiente para ele viver, e ao mesmo tempo esse ambiente que ele criou para viver também influencia. Que coisa maravilhosa! Olha que o homem é um ser maravilhoso, né? Homem no sentido homem e mulher. Então, nós podemos começar dentro desse aspecto o seguinte: uma das primeiras coisas que pode gerar o quadro depressivo chama-se estresse. Olha, o estresse é o primeiro sinal que você pode posteriormente entrar num quadro depressivo. O estresse não é cansaço, viu? O cansaço é aquele que você deita, dorme e descansa. Aí levanta no outro dia com a mente tranquila. O estresse é quando você dorme e a mente continua pesada e você começa a perceber que as mínimas coisas te irritam. A irritabilidade por mínima coisa. Olha para você ver, aquilo que te causava prazer já é estressante. É o primeiro sintoma que a gente pode perceber que se pode depois instalar uma depressão. Instalar-se uma depressão, tá bom? O estresse. É por isso que é importante trabalhar essa questão. Tá? O outro fator também fundamental, a gente pode detectar o seguinte, que seja a própria personalidade do indivíduo em relação à sua estrutura de caráter, também predisposições, o seu temperamento, porque tudo isso é formado no indivíduo, tá? Agora, é importante entender o seguinte: o ser humano, ele não nasce com temperamento formado. O ser humano é o único ser que não nasce formado. Por favor, quer ver? Eu já expliquei isso várias vezes em alguns vídeos anteriores. O bezerro já nasce bezerrando, já nasce pronto. O papagaio já nasce papagaiando. A girafa já fica girafeando o tempo todo, né? Então já nasce pronto, os animais já nascem prontos. O ser humano não. O ser humano, ao nascer, ele é um eterno tornar-se. E principalmente a questão de sentimentos e formação de caráter. Às vezes as pessoas falam assim: doutor, como é essa questão do caráter? O caráter é uma estrutura que você recebe no seu desenvolvimento.
Você não nasce mentindo, você aprende. Você não nasce com ódio, você aprende. Você não nasce com vingança, nada. Todos esses sintomas de conteúdos psíquicos são aprendidos. São aprendidos. Tá? Por exemplo, o menininho quando nasce chora, mas não vai dizer: eu odeio você, mamãe, porque você me fez nascer, lá dentro estava tão quente. Não. O ser humano é eterno tornar-se. É o único ser que ao nascer depende 100% dos cuidados, porque senão morre. Os demais animais não. Tá? Agora, olha para você ver o tornar-se do homem. Ele depende 100% do cuidado após o nascimento, mas posteriormente ele domina todos os outros animais. Este é o milagre de ser homem. É o único ser que tem consciência da sua existência, o ser humano. Tá bom? O animal da sua casa não tem, o gato não tem, o cachorro não tem. Por favor, se o cachorro da sua casa tivesse consciência da existência dele, ele iria pular o muro, porque a comida do vizinho era melhor que a sua. E você dava uma pancadinha nele, ele ficava traumatizado, ele ia te odiar, ia maquinar contra você e arrumar a malinha e ir embora. Então, o único ser que tem autoconsciência é o ser humano. E essa consciência é uma consciência atemporal. Olha, uma consciência atemporal. Ela não está, ela pode viver um passado, um presente e um futuro. O ser humano é o único ser que tem essa consciência atemporal. Nosso tema é depressão. Então, são fatores que automaticamente constituem a depressão: fator estresse, o fator personalidade, o fator temperamento, o fator meio ambiente onde você está. Isto é fundamental. Aí vem outro fator também que eu gostaria de dizer a vocês que desenvolve a depressão: alimentação. Senhoras e senhores, alimentação. Inclusive eu quero afirmar, chegar mais de perto aqui, apontar para você: o seu intestino é seu segundo cérebro. Por favor. Olha, o seu intestino é seu segundo cérebro. Então, a alimentação está promovendo o quadro de depressão ser mais profundo no século. Podemos dizer que no século XXI não é uma pandemia ainda, mas é tipo uma epidemia, hein? É a doença do século, a depressão. Por quê? A alimentação, por favor. Nosso cérebro está passando fome. Fome. Qualquer hora dessa nós vamos trazer uma palestra para vocês de o que o cérebro alimenta. Tanto eu não sou nutrólogo, mas temos algumas noções. Agora, na questão psíquica também, o cérebro precisa de alimentação psicológica e orgânica. E o nosso intestino é o segundo cérebro. Você sabia que o intestino é a maior fonte de produção do hormônio serotonina, que produz o bem-estar antidepressivo? Tudo que você come retorna para o seu cérebro, tá? E nosso cérebro está passando fome. É bom que você entenda isso. Nosso cérebro está passando fome. Outra coisa fundamental que é a questão alimentar. E o modo de vida também. O modo de vida está adoecendo as pessoas de uma forma incrível. O que eu chamo de modo de vida? Primeiro, o sedentarismo. O sedentarismo. Tudo se tornou mais fácil, né? Tudo se tornou mais fácil para o homem já não levanta para tirar o controle da televisão, o homem já não passa mais nem marcha no carro, que é tudo automático, o homem já automaticamente parece que quer as coisas mais fáceis, não é? O piloto automático da nossa mente nos adoece. Quando você coloca sua mente no piloto automático para conduzir sua vida, você adoece. É por isso que é necessário os imprevistos para você crescer. Nosso tema, depressão. Então o que acontece? Diante desses fatores, dessas situações externas, se despertam os fatores depressivos. Vamos analisar aqui, quer ver? De repente, no aspecto característico do homem principalmente. O homem pode ter uma depressão, desenvolver um quadro depressivo diante do seu sedentarismo, que ele busca cada vez no álcool, cada vez na bebida, a mesma coisa, bebida, álcool e outros comportamentos, cigarros, tabagismo. Ele tenta se aliviar, porque o homem é mais silencioso na depressão. Mas o que acontece? Ele percebe que, através desse comportamento sedentário,
a depressão se instala. Outra coisa no homem que percebe, o homem ele pode entrar em estado depressivo quando ele é atingido na questão da sexualidade, sabe? Ah, rapaz, você quer ver um homem entrar em depressão e dizer assim, cara, você não pode, ó, inclusive a sua flacidez peniana é crônica, você não vai mais conseguir ter relação sexual, e cujo homem ele foi constituído pelo caráter do machismo, e quando ele vê que as suas funções sexuais já não estão funcionando mais, ele vai partir para o Viagra, outra coisa, então começa a estar em depressão, um fator. O homem também pode estar em depressão de uma perda do ter. Sabe aqueles homens que de repente estão vivendo um estado social, status quo elevado, enriqueceu, aquela coisa, de repente ele perde, ele entra naquela situação de perda do ter. Como a vida dele, o eu dele, a estrutura dele foi construída pela questão do ter, e quando ele se vê que esse ter se foi e que as pessoas o valorizavam pelo que ele tinha e não pelo que ele é, ele começa a desencadear um estado depressivo. Ou então o homem também pode desencadear o estado depressivo na questão de perda de alguma pessoa, conduzida de afeto. Pode também desencadear estado depressivo quando ele pode perder um sentimento, uma relação. Só que a depressão do homem, ele tenta resolver pela bebida. Já entendeu isso? Olha aqui, ó. Todo homem que se separa de uma mulher de forma traumática, ele se torna potencialmente deprimido. Só que o que acontece com ele? Para esconder que ele precisa de ajuda, porque ele está machucado por dentro, ele busca resolver esse problema na bebida, na sofrência, nas músicas, nos barzinhos com os colegas, com os amigos, mas ele está vivendo um estado depressivo. Olha para você ver, é importante entender que a depressão atinge a todos, tá? E o mais importante também é que precisamos ter consciência de que no momento em que o estado depressivo está se instalando, você procura ajuda para que não haja posteriormente, primeiro, uma depressão leve, uma depressão moderada, uma depressão grave. É necessário, doutor, usar remédio em depressão? Depende do quadro. Se for uma depressão leve no início, eu acredito que não, creio que não. Agora, se for uma depressão que o cara já está no fundo, inclusive a palavra depressão, ela vem do latim. O senhor sabe que depressão vem do latim? Que significa apertar para baixo? Depressão significa isso. Depressor. Apertar para baixo, ou seja, tudo do homem no sentido psíquico é apertado para baixo, no sentido motor é apertado para baixo, tudo que ele é na sua estrutura começa a apertar-se para baixo, ele começa a perder a sua própria identidade em relação ao sentido da vida. A depressão é necessário no início procurar ajuda para que não haja necessidade de uma terapia medicamentosa. É fundamental essa questão. A depressão nas mulheres, elas são mais atinge um grau maior, conforme já falamos, né, anteriormente, devido à própria fragilidade do conflito da mulher em relação à sua dualidade hormonal, né? Nós falamos sobre os hormônios anteriormente na nossa fala. Outra coisa que é fundamental é que a depressão, até certo ponto, é preciso ser visto como algo, não é simplesmente uma frescura de alguém, tá? Ah, fulano é deprimido, não sei o que é isso, rapaz, levanta. E outra coisa, principalmente entre a figura masculina, as pessoas imaginam que depressão seja um tique. Não, o camarada está fraqueza, não, gente. A depressão se estabelece como uma doença. A depressão é uma doença que está ligada a fatores psíquicos emocionais, que está ligada a fatores genéticos, está ligada a hormônios. Mas lembre-se de uma coisa, a depressão pode ser tratada sem terapia medicamentosa. Ou então, quando você está depressivo e procura fazer análise, aí quando você vai se reconstruindo nos seus traumas psíquicos de perda, né? Porque a depressão está ligada à perda de fatores afetivos e perda do ter, conforme já relatamos, você pode diminuir os seus remédios.
Agora, se você está depressivo e procura resolver somente por meio de terapia medicamentosa, você está enganado, hein? Por favor, a depressão não é simplesmente química. Existem fatores psicológicos que o remédio não atinge. Eu gosto dessa celebérrima frase mauriciana minha: não existe remédios para a dor da alma. Continuando a falar sobre depressão. Existe a famosa depressão pós-parto, que é realmente algo claro e evidente, lembremos disso, causado por uma série de fatores psíquicos e também hormonais no momento clínico que a mulher está vivendo, tá? É importante que entendamos isso. Agora, outra coisa, não confunda tristeza passageira com depressão, porque a tristeza passageira é comum, que é relacionada a gatilhos de memória. Inclusive, todo ser humano ele vive continuamente vivendo gatilhos de memória. Você tem um conflito no passado não resolvido, o gatilho da memória abre esse arquivo doentio no seu inconsciente, parte para o seu consciente, você tem aquele aspecto de tristeza momentânea. Primeiro, não alimente esse quadro, senão ele se instala. A partir do momento que você estiver vivendo o gatilho da memória, mude o foco, pense em outra coisa, levante a cabeça. Agora, se não passar, se instalar, aí é necessário você procurar ajuda. Alguém chega para mim aqui no consultório e fala: doutor, eu estou tão triste, eu vim aqui que eu estou numa tristeza terrível, a vida não tem sentido, e de repente eu começo a analisá-lo e perceber: mas o que aconteceu com você? Ele começa, eu falo: é todo dia que você está triste? Não, doutor, de vez em quando e tá. Aí a gente percebe que ele está vivendo uma tristeza normal, e que a gente não pode colocar química e nem criar fantasia nesta pessoa. É por isso que quando nós fazemos o exame aqui, chamado tomografia do inconsciente, para poder diagnosticar as doenças e transtornos psíquicos, né? A gente já sabe se o quadro é depressivo ou não. Aí você pode colocar depressivo leve, tá? Então a gente entenda isso. Quando o quadro é depressivo grave e a pessoa não está tomando terapia medicamentosa, eu sou o primeiro como profissional na minha consciência dizer: ó, vamos entrar com uma terapia medicamentosa. Algum psiquiatra consciente que não venha manipular o seu estado de vida por meio da química, procure, tá? E de repente remédio, e de repente comece a tratar, o remédio desaparece. O que nós não podemos é colocar o remédio como muleta do nosso enfrentamento aos quadros psicoemocionais, tá? E outra coisa, existe aquelas pessoas que colocam o remédio como muleta. Ele começa a tomar um remédio antidepressivo e para por conta. Olha, isso é um crime. Os remédios antidepressivos, eles precisam pelo menos 6 meses de tratamento, ou conforme 1 ano de tratamento. É o próprio médico psiquiatra que vai desmamando você. Mas o que acontece? Você começa a tomar o remedinho, você melhora, pensa que o quadro já passou, não fez análise, não procurou outra ajuda. De repente, posteriormente, o quadro se instala novamente. Porque não estabeleceu o equilíbrio de hormônios. Lembre-se disso, queridos. Aí tem depressão de novo, aí procura e vive uma situação difícil. Então, quando você detectar você está em um quadro depressivo, enfrente. Existe cura definitiva para a depressão? Sim. Eu digo isso, sua qualidade de vida se torna melhor ou pior que antes? Melhor. Porque depois da depressão, você muda a sua qualidade de vida. Então, o que acontece? É necessário que tenhamos isso em mente. Agora, não haverá uma cura definitiva para a depressão, primeiro, se você não tiver atitude em relação à vida atual. É preciso mudar os modos de vida, os modus vivendi. O seu modo de vida tem que mudar. Lembra? Não adianta, viu? Olhe para você ver. A depressão é tratada de uma forma, tanto se precisar de terapia medicamentosa interna como externa. Seu modo de vida tem que mudar. Quando eu atendo alguém com depressão no consultório, a primeira coisa que eu digo: você está disposto a mudar a sua vida no sentido de comportamento, de atitude? Sim. Se não, não adianta. O enfrentamento é o quê? É você: espera aí, eu vou ter uma qualidade de vida por meio do meu comportamento. Quer ver uma coisa legal, um antidepressivo natural? Uma caminhada. Uma caminhada é um antidepressivo natural, gente.
Gente, é uma coisa legal demais, viu? Se você não tem problema cardíaco, se você não tem problema de coluna, se você está liberado pelo ortopedista, pelo cardiologista, a caminhada é a maior ferramenta do antidepressivo. Outra coisa que antidepressivo é legal, a vitamina D, viu? Olha aqui, olha que coisa, não sou endocrinologista, mas a gente entende um pouquinho dessa questão. Vitamina D, tá? Que através de magnésio, essas vitaminas são fundamentais para o seu corpo estabelecer a homeostase, ou seja, o ponto de equilíbrio. A vitamina D, ela está aí nos dada pelo nosso Criador, o Sol, a maior fonte de vitamina D. Olha que coisa maravilhosa, é o maior antidepressivo que existe. Inclusive, vou dar uma orientação a vocês aqui. Por exemplo, você não precisa torrar-se ao sol. 20 minutos que você expor seu corpo, maior parte do seu corpo ao sol, absorvendo. Depois você não pode tomar banho com sabonete, senão a pele não tem aquele período de transformar o que recebeu do sol no você, na questão de serotonina. Então, depois que você banhar-se ao sol, chegando em casa, lava só com água corrente e depois 2 ou 3 horas você toma banho. Entendeu o que eu disse? Então, outra coisa fundamental em relação à depressão. Açúcar é o maior veneno para o aspecto depressivo. Carboidrato é o maior veneno para o aspecto depressivo. Porque oxida o cérebro, gente, por favor. Olha aqui que coisa, tá vendo? É por isso que nosso intestino é nosso segundo cérebro. Então, para você tratar de depressão, é preciso haver uma mudança radical no seu modo de vida. Agora, meu querido, se você desejar uma dependência química, aí você vai tomar remedinho, de repente você vai estar sendo um zumbi em relação à vida. A depressão é algo que está atingindo a humanidade de uma forma muito exacerbada, por causa do modo de vida do ser humano que mudou, tá? A gente tem vários fatores, por exemplo, o fator tecnológico, o fator de síndrome do pensamento acelerado, o fator de que agora esqueceram do corpo, só estão usando o corpo como estética, né? Nós estamos vivendo hoje a época da estética. Qualquer hora dela nós vamos falar sobre isso aqui, viu? Esqueceu do belo. O que é o belo? É cuidar do corpo, sim, sem interferência do homem. Por exemplo, eu estou caminhando, estou cuidando do meu belo, que é meu corpo, tá? Eu estou me alimentando bem, estou cuidando do meu corpo, que é o belo. Agora, hoje está mais preocupado com a estética. Por quê? A pessoa vê o nariz, meu nariz precisa de alguma coisa, minha orelha precisa de alguma coisa. Então, olha o que estamos vendo. Não vamos falar sobre esse assunto posteriormente, nós vamos bater um papo mais sobre essa questão. Então, depressão é uma situação, é uma doença, tá? É uma doença que no início pode ser tratada, às vezes em terapia medicamentosa. É um quadro clínico que são vários fatores genéticos que não é determinante. São cofatores externos que produzem esse despertar da depressão. Quer ver? Você perdeu alguém da sua família. É necessário você ter um luto triste. Isso não é depressão. A tristeza da perda é necessária, tá? Agora, quando é que a perda do luto começa a ser depressivo? Quando eu procuro um substitutivo para a perda. Quer ver? Quando eu começo a guardar os objetos das pessoas, tá? Ó, porque aquilo me faz lembrar a pessoa. Quando eu começo a olhar retrato, começo a chorar. Quando eu inicio a visitar o túmulo direto. Quando eu começo a imaginar assim, meu Deus, eu poderia ter vivido com ele melhor. Tudo isso desenvolve, se instala o quadro depressivo. Agora, luto não é depressão. Outra coisa, não brinque com a palavra depressão. Às vezes algumas mulheres falam, eu estou com deprê. Cuidado, não brinque. O cérebro, o nosso inconsciente leva tudo a sério, viu? Por favor, não brinque com isso. Às vezes estou com deprê, não. Quando você está com depressão, é uma angústia que não tem explicação. Quer ver? No sentido psicológico, a depressão, a pessoa perde a sensibilidade do gosto da vida. A vida perde o sentido. Olha que a vida perde o sentido. E nesse momento que a vida perde o sentido, ele perde a interação entre ele, a existência e a própria vida, e a dor é grande, é por isso que o quadro depressivo leva a quadro de morte, de suicídios. Por quê? Quando ele sente-se nesse quadro,
E quando às vezes não é amparado de forma correta, lembre-se disso, pelo meio ambiente em que está, tá? Aí o que acontece? Ele tenta tirar a vida por meio do suicídio, que é um grito de socorro. Na verdade, ele não quer matar a sua dor, ele não quer matar a si mesmo, ele quer matar a sua dor que o atormenta, tá? Então nós estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo, então por favor, estamos aqui à disposição, qualquer coisa entre em contato pelas redes sociais, tratamos de depressão, busque ajuda. Existe depressão infantil? Sim, a partir de 7, 8, 9, 10 anos, tá? Não existe depressão infantil, não existe isso, existem outras coisas, TDAH, síndrome de Down, outra com mais, por favor, porque a depressão em crianças não existe, por favor, é bom que entendamos isto, eu afirmo isto, tá? Então, porque a depressão está ligada a fatores externos que influenciam o indivíduo quando o seu self se torna fraco no enfrentamento da vida, e a criança até 6 anos não tem o self formado ainda. Se algumas outras pessoas pensam, se alguns outros profissionais pensam não igual a mim, eu respeito você, tá? Graças a Deus estamos juntos nessa caminhada. Então, eu espero que fique esclarecida alguma coisa concernente a isso, tá bom? Outra coisa, para encerrar, cuidado, qualquer hora dessa eu vou falar sobre a depressão e a religião. Cuidado, religião não cura depressão, tá? Depressão na religião é simplesmente um meio dos manipuladores te prender lá o resto da vida. Não esqueça isso. Então, qualquer hora dessa, nós vamos bater um papo sobre essa questão. E se você desejar que a gente fale alguma coisa, vá lá nas nossas redes sociais, doutor, eu quero ouvir sobre isso, eu quero que o senhor fale sobre isso. Eu não sou sabe-tudo, uma coisa eu sei, que nada sei. Agora, lembre-se de uma coisa, existe cura definitiva para a depressão, tá bom? Existe cura para que sua qualidade de vida posteriormente se torne melhor do que antes do estado depressivo. Um forte beijo no seu coração, me acompanhe nas redes sociais, tá bom? Eu estou aqui no nosso consultório, estamos aqui na base, atendendo online, atendendo o Brasil inteiro, até pessoas do exterior, estamos atendendo o sistema online. Agora, sempre eu gosto, do primeiro contato, meu primeiro exame para o meu paciente, eu gosto que seja presencial, para que eu possa fazer a tomografia do nosso inconsciente, tá bom? Um beijo no coração e nós estamos juntos aí, tá bom? Eu e você e eu, construindo a nossa história. Um abraço.